Bom, acho que a gente já pode ir começando. Bom, bem-vindos a todos. Eu sou a Luísa Proença, sou curadora assistente aqui no Museu de Arte de São Paulo e parte da organização desse seminário. Estou muito contente de ver a adesão que a gente teve nas inscrições para o seminário. Eu acho que isso mostra o quanto a gente precisa de mais espaços para discutir esse tema tão complicado que é a mediação cultural. Esse seminário ele é uma oportunidade para a gente pensar criticamente algumas práticas educativas atuais e poder também imaginar novas maneiras de trabalhar. Então, a gente sabe da linha fina na qual os departamentos educativos sempre se encontram equilibrados, em que as palavras acesso e inclusão, às vezes, podem gerar justamente mais exclusão. Além disso, tem a dificuldade e a resistência também, né, de lidar com uma expectativa de que os educativos devem atrair mais público para as instituições, para os espaços culturais, e também servir a esse público, né? Seja ele um público escolar, corporativo, ou o chamado também público espontâneo, né? Aquelas pessoas que chegam nas instituições e querem algum tipo de orientação. A gente acredita que essas circunstâncias, elas nos afastam um pouco da razão de ser dos educativos, e é um pouco esse espírito que a gente gostaria de retomar nesses 2 dias de seminário. O MASP, ele tem no seu estatuto um caráter educativo. A autora, a Rita Bredarioli, que fez uma pesquisa longa sobre os primeiros anos do educativo do MASP, que publicou um livro que é Das Lembranças da Susana Rodrigues, ela conta como que a palavra educação ela estava presente em todos os discursos de inauguração do museu, isso em 1947. Então, o MASP ele foi anunciado como um museu moderno voltado à educação, e essa concepção ela estava extremamente alinhada tanto quanto a ideia de museu moderna americana, que era difundida pelo Nelson Rockefeller, e também pela recém-criada Unesco, que foi criada um ano antes do MASP, em 1946, que também foi incentivar justamente a educação de crianças e jovens por meio de acervos de arte. E, nas palavras da Unesco, buscando uma sociedade controlável, harmônica e pacífica, por via desse tipo de atividade. Então, é nesse contexto que surge a iniciativa pioneira de educação para crianças no Museu de Arte no Brasil, o Clube Infantil de Arte, no Museu de Arte de São Paulo, ainda não nesse edifício, na Rua 7 de Abril, no centro da cidade, e liderado pela Susana Rodrigues, que era essa educadora, coordenou esse educativo por alguns anos, os primeiros anos no museu. Esse clube infantil de arte, ele valorizava a autonomia e a liberdade da criança por meio de atividades de livre expressão, onde o acervo do museu era somente uma contingência, mas não necessariamente o foco do trabalho com essas crianças e os jovens. Paralelamente a isso, a educação ela esteve presente no MASP por meio de publicações, de visitas, grupos e cursos. É comum a gente ver nessas propostas, assim, lendo o que já foi publicado sobre esses primeiros anos do MASP, tanto referências ao Black Mountain College, nos Estados Unidos, a Bauhaus, na Alemanha, mas também ao inglês, o John Ruskin, que é a escola para operários, que tentava unir esse pensar e o fazer, e sempre valorizando também uma perspectiva bastante do artesanal. Isso principalmente nos cursos técnicos que o MASP oferecia no Instituto de Arte Contemporânea do Museu. E com o passar dos anos, a ideia de museu proposta pela Lina Bobardi, ela ganha uma ressonância também com
o pensamento de educação democrática proposto tanto pelo Paulo Freire quanto pelo Anísio Teixeira. Essas relações, inclusive, vão ser melhor exploradas na fala do Marcelo Rezende, na sequência dessa introdução, que eu acho que a gente pode falar um pouco melhor disso. Bom, quando foi inaugurado esse edifício aqui que a gente está, na Avenida Paulista, em 1969, esse trabalho o trabalho mais especificamente com jovens e crianças, ele continuou via parceria do MASP com escolas da rede pública e privada, por um chamado não departamento educativo, mas departamento de difusão. Enfim, e depois de muitos anos, sem também um espaço específico, ou um departamento, ou um grupo, no MASP, finalmente, em 1997, o Paulo Portela Filho, ele concebe o que é o atual serviço educativo no MASP, que foi coordenado por ele até novembro do ano passado, de 2014. Então, além de coordenar as visitas de grupos à exposição do museu, o Paulo Portela também criou o ateliê do MASP, que vocês encontram também hoje no segundo subsolo do museu, se aproximando um pouco dessas práticas e metodologias dos primeiros anos do MASP, como fez a Suzana Rodrigues, né? Então, com atividades também de livre expressão. Então, desde então, essas atividades de serviços educativos, elas são orientadas por uma equipe de artistas educadores, educadoras, que eu agradeço aqui imensamente, a Cristina Marx, a Adriana Puzilli, a Adriana Marim, a Eliana Baroni, a Fabiana Vilela, o Fernando Burjato, a Gabriela Fischer, a Keila Laver, a Miriam Lustosa, a Roberta Fortunato e a Patrícia Sertório, que, cada um à sua maneira, vem comigo discutindo o que pode ser um educativo aqui dentro do museu e que também ajudaram a organizar esse seminário. Obrigada a todos vocês. Super ajuda. Bom, agora, em 2015, o MASP ele busca retomar a história do museu e a potência da sua arquitetura original na desconstrução de discursos hegemônicos. Essas virtudes, elas foram dadas pela forma concebida pela Lina Bobardi, pela arquiteta Lina Bobardi, que é uma arquitetura monumental, bruta e transparente. Eu diria que o desafio agora é ir além dessa forma para pensar as relações que se constroem ao longo do tempo, nesse espaço e em torno dele. Isso significaria fomentar um programa no museu com atenção à sua função pública e coletiva. Mais do que isso, pensando nas práticas educativas do museu como programas públicos, tão importantes quanto a coleção, eu diria, que cria-se uma condição de participação da cidade no museu e do museu na cidade mutuamente. Eu acho que espera-se que, assim que o museu esteja também disposto a transformar suas próprias políticas, estruturas, metodologias e, quem sabe, conteúdos também. Bom, aqui, enfim, só para fechar, alguns agradecimentos especiais. Eu queria agradecer ao Heitor Martins, que é diretor-presidente do museu, e especialmente ao Adriano Pedrosa, diretor artístico do museu, por ter confiado 100% na organização desse seminário. Queria também agradecer à equipe toda de produção, os tradutores e tradutoras que estão trabalhando com a gente, por todo esse apoio que eles vão nos dar nos próximos 2 dias. Queria também agradecer ao Instituto Goethe, ao Royal College of Arts, que fez desse seminário um seminário internacional. A gente pôde trazer pessoas para estarem aqui discutindo com a gente de fora. E, enfim, e, por fim, eu acho que agradeço especialmente ao Caio Norato, que se dispôs a organizar esse seminário comigo,
O Caio Honorato, ele vem pesquisando, eu acho, com bastante profundidade, o que ele chama das conjunções e disjunções da mediação e da arte da educação. Ele vai aqui apresentar agora para a gente um pouco de algumas ideias por trás da concepção desse seminário também. Foi um privilégio contar com você. E, enfim, bom seminário a todos. E a gente já volta um pouco para falar como é que vai funcionar a dinâmica desses 2 dias. Olá. Bom dia a todos. Me escutam assim? Todo mundo? Eu quero, claro, já vou agradecer a você, mas eu quero começar agradecendo mesmo pela presença de todos. Fico mesmo sensibilizado, por exemplo, com a disponibilidade de colegas, de interessados que, inclusive, vieram de outras cidades, né, que vieram do Rio, que vieram de Belo Horizonte, que vieram de Brasília, que vieram de Goiânia para estar aqui. Eu realmente espero que seja proveitoso, que a gente possa ter esse seminário como um momento produtivo. Bom, eu me chamo Caio, eu sou agora professor na Universidade de Brasília, faz pouco tempo, há um ano e meio estou em Brasília, e, como a Luísa disse, venho pesquisando, tenho sim um interesse por essa área, né, pelas questões da mediação cultural, e entendo que é a partir disso que a Luísa me traz esse convite. Então, eu gostaria de, brevemente, compartilhar com vocês um pouco das questões do contexto de problemas, né, a partir do qual esse seminário foi imaginado, né? Bom, então, se a gente pensar na mediação como o trabalho de educação nos museus e instituições culturais e demais espaços de arte, né, essa atividade, bom, a mediação, né, tem buscado de maneiras que se pretendem dialógicas aproximar o público da arte, né, das experiências e saberes que a arte pode nos oferecer, das transformações que ela pode nos suscitar e assim por diante. Dessa forma, a mediação se propõe um horizonte de atuação bastante amplo, né, ao menos no Brasil, onde, segundo o IBGE, né, para as pessoas de fora, é uma empresa de estatísticas, né, brasileira. Segundo o IBGE, esses são dados de 2010, mais de 90% dos brasileiros nunca visitaram museus, galerias ou exposições de arte. Então, diante desse abismo, né, a gente poderia chamar assim, e certamente muitas seriam as barreiras a serem superadas nesse sentido, né, geográficas, econômicas, culturais, diante desse abismo que ampliar ou diversificar o acesso a esses espaços tornam-se imperativos reiterados não só por muitos mediadores, como também por muitos gestores, instituições e políticas culturais. Contudo, no mesmo passo em que se esforça para democratizar o acesso à oferta cultural, a mediação, de maneira ora mais, ora menos advertida, faz persistir uma unidirecionalidade muito pouco dialógica, a meu ver, né, que, em última análise, posiciona os públicos como desprovidos de arte, como desprovidos de cultura. A par de que, muitas vezes, ou mesmo cada vez mais, a mediação pretenda cumprir tais imperativos de maneira não só informativa ou facilitadora, o que já não se reduz à simples garantia de acesso, mas favorecendo apropriações significativas, despertando o interesse dos públicos para os fenômenos artísticos em sua complexidade,
trazendo-lhes subsídios para que construam suas próprias percepções sobre determinada oferta e assim por diante. Subsiste como uma espécie de fundamento da mediação essa ideia, né, de que a arte seria um recurso escasso, uma espécie de recurso escasso, que, todavia, deve ser distribuído a todos, sem exclusão, né, o que significa não só aos interessados, mas também aos públicos ausentes, às classes populares, ao povo brasileiro e assim por diante, com a maior qualidade possível. Mas isso, a meu ver, ignora pelo menos duas coisas, né? Primeiro, de um lado, né, do lado do que seria o lado da arte, né, que talvez a arte não deva ser absolutizada, né, enquanto um valor inquestionável, se, eventualmente, ela pode se apresentar como o inimigo do povo. Essa expressão é título de um livro publicado em português, mas escrito por um autor inglês no final do século, dos anos 70, chamado Roger Taylor, para quem, por exemplo, né, ele escreve assim: na sociedade contemporânea, bom, o texto é do final dos anos 70, na sociedade contemporânea, a sustentação da tradição da arte e seu crescimento, ele se refere então a isso que vai conferindo à arte, né, um status de patrimônio público, de algo significativo à nossa autopercepção enquanto sociedade, né? Bom, que a sustentação da tradição da arte e seu crescimento derivam dos processos sociais dentro da classe média alta ou da burguesia. Em suma, né, enfim, continuo aqui com o texto dele, a burguesia classifica suas experiências como arte. Por isso, né, não seria o caso levar a arte ao povo, mas armá-lo contra ela. Bom, do outro lado, não é, do que seria o lado dos públicos, não é, aquele fundamento ignora que os públicos também produzem cultura, não é, que vivemos em uma sociedade cada vez mais complexa e plural, na qual situações de carência local, não é, esse compromisso antigo da ação cultural e que a mediação, por vezes, insiste em manter, bom, na qual situações de carência local começam a conviver com uma politização cultural dos setores periferizados, associada à emergência de processos criativos específicos, cada vez mais abertos e interdependentes. Particularmente no Brasil, as recentes mudanças econômicas que permitiram uma nova posição social, ou talvez uma nova autoconfiança, não é? A pelo menos 30 milhões de pessoas, segundo o texto do sociólogo Gessé Souza, associadas a uma relativa popularização das novas tecnologias midiáticas, possibilitaram não só o acesso a determinados bens de consumo, mas o surgimento e a circulação de uma infinidade de práticas e de produções, de uma verdadeira hiperprodução cultural distribuída. Um fenômeno bastante heterogêneo que tem sido percebido com otimismo por alguns e descrédito por outros. Bom, diante disso, fundamentos ligados a uma tradição humanista ou iluminista, que ainda se manifestam na afirmação de que o museu desempenha uma missão civilizadora e modernizadora, podem ser... Sim, acho que sim. Tudo bem com vocês? Bom, eu dizia que esses fundamentos ligados a uma tradição humanista ou iluminista podem ser percebidos como um projeto hegemônico ou colonizador. A propósito, me parece sintomático que a recente expansão do interesse pelos estudos de públicos no Brasil, né, o que se pode perceber em inúmeras pesquisas, seminários, publicações, pareça mais interessada em discriminar seus perfis do que em negociar com suas atuações, eventualmente contrapúblicas. Por certo, nos últimos anos, pode-se notar a ocorrência de propostas que, de certo modo,
buscam fazer distinções internas, não é, à própria mediação, ao sentido de mediação. É o que se vê, por exemplo, na ideia de uma mediação crítica, que pretende, segundo aqui o texto então de um educador espanhol chamado Javier Monteiro, que pretende enfatizar diálogos com e contra os discursos do museu, mediante conversações culturais complexas. Ou ainda, não é, nessa ideia proposta por um sociólogo canadense chamado Jean-Marie Lafortune, né, na ideia de uma médiaction, ele em francês acrescenta a palavra médiation, um C a mais para, caracterizar o que ele propõe, né? Então, nessa ideia de uma médiaction, cujo objetivo é, texto dele, estimular a participação de modo a alterar as regras do jogo social. Isso no sentido de favorecer uma democracia cultural, isto é, uma articulação entre muitos do que também é produzido por muitos. Bom, mas é como se essas propostas fizessem transbordar um excesso de significado propriamente político que as definições institucionais da mediação, né, ou seja, que a mediação institucional não parecem comportar, ou ainda que elas talvez buscassem deliberadamente eludir. Afinal, que disponibilidade teriam as instituições para favorecer mediações que buscam alterar as regras do jogo no qual elas próprias se sustentam? Ou ainda, para favorecer mediações que são, em parte, contrárias às instituições que buscam desconstruí-las. Sabemos que, ao menos no âmbito das relações entre as artes e a educação, a mediação tem existido invariavelmente como iniciativa das instituições. Essa condição, ela não corresponde a um simples recorte contextual, nem a uma tipologia específica, nem a uma tipologia educacional específica, mas aqui nas palavras de uma socióloga chamada Mary Douglas, mas há uma delimitação cognitiva, que eventualmente desperdiça ou ignora inúmeras oportunidades de aprendizagem. Um desperdício produzido, muitas vezes, por um discurso voluntarista que se articula em nome do encontro e da experiência e assim por diante, ao mesmo tempo em que se compromete com a gestão de uma imagem bem-sucedida do trabalho. Daí a urgência de se imaginar e de se realizar outras mediações que não se furtem às consequências de uma democracia cultural, mais do que se proponham simplesmente a ser causa de uma democratização cultural. Em todo caso, trata-se de reconhecer a mediação um espaço dissensualmente próprio de questões, essas muitas zonas de contato e de hibridação, de encontros, mas também de conflitos entre sistemas de valores, contextos interpretativos e significados culturais diversos. Também de promover uma espécie de produção, entre aspas, a partir dos contextos de recepção, no que seria assim, uma ideia de arte pelo público, em meio a uma lógica predominante de incentivo à produção como tal, a ideia de arte para o público, reivindicando transformações das próprias políticas culturais que a mediação deve implementar, também de se considerar o espaço de exposição, o espaço e o tempo da exposição, das exposições, como uma esfera pública, uma espécie de esfera pública temporária e fragmentária, e não como um lugar de ofertas consumadas a serem difundidas, como um espaço aberto ao público
no sentido de formações emergentes ou mesmo de sujeitos coletivos da ação política. Um espaço em que, para além dos públicos, ou seja, para além de uma ideia, né, de educação para todos, também os educadores, os artistas, os curadores e as instituições são igualmente aprendizes, não é? Dentro de uma ideia, portanto, de educação por todos. Bom, é a partir desse contexto, né, desse espaço de problemas que também, né, para além das questões específicas relativas ao MASP, que nós trazemos esse convite para os diferentes palestrantes, a quem, de antemão, eu agradeço vivamente. É claro que o seminário ele é feito, sim, de omissões, mas também de muitas circunstâncias, não é? Isso pode também ser debatido. Mas, sim, a responsabilidade é nossa, e por isso eu também agradeço a Luísa, é claro, mas também a direção do museu, ao Adriano, que nos deu carta branca. Tá? Então, o seminário está sob nossa responsabilidade, no sentido de que ele não responde a nenhuma encomenda específica, né? Bom, então que seja proveitoso para todos nós, tá? Obrigado. Bom, então só para lembrar um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica hoje e amanhã, os dias são basicamente espelhados. A gente começa, então, agora a primeira palestra com o Marcelo Rezende, que eu peço para subir, Marcelo. E a gente depois dá continuidade à fala do Alejandro Cevallos, da Paulina Vega e da Valéria Galarza. A gente não vai fazer nenhum intervalo, então, entre a fala do Marcelo e a fala deles. As perguntas podem ser feitas sempre ao final de cada fala também, então não é uma apresentação conjunta, não é uma mesa redonda, assim, vamos dizer. E aí, para quem se inscreveu na parte das sessões da tarde, a gente vai fazer um intervalo para um almoço de 1 e meia. A gente se encontra de novo nesse auditório às 3, para explicar um pouquinho como é que vai funcionar a parte da tarde e seguir já para os grupos de cada sessão. Para quem vai ficar também atrás desse folhetinho com a programação, tem também algumas sugestões de restaurantes aqui em volta do museu. O próprio restaurante do MASP oferece 20% de desconto para os participantes aqui do seminário. É só apresentar, acho que a pulseirinha, que é a credencial. Também convido a vocês a visitarem as exposições que a gente tem no museu. A gente tem Arte da Itália no segundo subsolo. Aqui no primeiro subsolo, uma mostra Histórias da Loucura, com os desenhos do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. No primeiro andar, Arte do Brasil no século XX. E, por fim, no segundo andar, a mostra de longa duração do acervo do museu. Todas as mostras são do acervo do museu, uma proposta que foi feita para a programação de 2015. Bom, então, queria começar então com o Marcelo.